paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que mais uma vez estamos aí, adentrando o recesso do teu lar, através dessa live, para levar a palavra de Deus ao teu coração, para que mais uma vez o Espírito Santo de Deus ele venha falar com você. Você que está aí do outro lado, aperta esse coraçãozinho, compartilha essa live, para que o Senhor possa estar te abençoando no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que mais uma vez nós estamos aqui adentrando esse começo de semana, né? Ontem foi feriado e hoje nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, iniciando aí, a semana iniciou ontem, mas as nossas atividades aí, ontem o pastor Agileu fez aí uma live, hoje nós estamos aí levando a palavra também ao coração de vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor para todos os amados ouvintes que estão aí do outro lado, ligadinho conosco. Que Deus possa aí abençoar grandemente a sua vida. Queridos, tem alguns irmãos aqui dizendo que travou, mas para nós aqui tá normal e os demais irmãos também não falaram. Então, se tiver mais alguém aí que tá travando, dá um sinalzinho aqui para nós. A Elisângela e o Aleandro diz que para eles lá tá travado, mas aqui para mim tá rodando normal. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e eu tenho certeza que nessa noite Deus tem uma palavra gloriosa para nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aqui a gente está conseguindo assistir a live aqui ela tá rodando normal. Se os irmãos tiverem algum problema de travamento, problema com o áudio, fala aí no grupo que a gente está aí do Facebook, que nós vamos tentar resolver aqui em nome de Jesus, amém? Amados, eu quero orar com vocês aqui, né, pra gente começar iniciando essa live aí com alguns avisos da obra de Deus, mas você que está aí do outro lado, fecha os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, é no glorioso e maravilhoso nome de Jesus que nós te louvamos por esse dia. Louvamos o Senhor pela tua bênção e pela tua proteção. Pai querido, Pai amado, que o Senhor nessa noite possa encontrar famílias, ó Deus, pessoas que estão agora nos assistindo, pessoas de perto, de longe, venham ser tocadas, venham ser abençoadas e que mais uma vez o teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada um. Nós oramos e profetizamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem está com a gente? Já está conosco. A Lia disse que voltou lá para ela. Não sei o irmão Aleandro, mas a Lia disse que voltou. Tá Recarrega a página de vocês aí no celular ou no computador, que às vezes dá uma travadinha, pode ser o navegador que trava. Mas está conosco aqui o irmão Aleandro, a Elisângela, a pastora Agileu, um abraço para eles aí. O irmão Tacal também tá ligadinho conosco. O teu irmão Júnior mandou um abraço. Amém. O Stefano e a sua esposa tá ligadinho conosco. Por enquanto são eles, pastor. E os demais que ainda não deram nem um likezinho aqui, a gente não sabe que você tá aí ligadinho conosco. Mas vai nosso abraço para você também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos que estão aí nos assistindo, queridos. Antes da gente entrar na mensagem, amados, deixa eu avisar vocês que quinta-feira agora nós vamos ter o culto da Vitória, né? Como toda semana a gente tem. E amanhã à noite eu vou estar aí soltando a lista, né, de presença das pessoas que vão estar com a gente no culto, como a gente faz toda quarta-feira. E aí eu deixo aí os irmãos que estão aí na igreja, os irmãos que cultuam com a gente, sempre que soltarmos a lista, coloca o seu nome, irmãos, porque o espaço a quantidade, na realidade, de pessoas é pequeno. Nós não podemos colocar mais do que 28 pessoas. Então você é o nosso convidado, vem estar conosco, vem adorar o nome do Senhor. E como você está vendo aí atrás de nós aí, essa imagem aí da Santa Ceia de domingo, como nós fizemos o mês passado. Esse mês não vai ser diferente. Eu vou celebrar fazer 3 reuniões aí, no caso 2, né? E no intervalo entre uma reunião e a outra, a gente vai estar celebrando a ceia. Então serão 3 santas ceias que nós vamos estar celebrando. A primeira no primeiro culto das 18 horas, a segunda ceia das 19 horas ali até as 20 horas e a terceira ceia nós vamos celebrar das 20 horas até as 21 horas. Então, lembrando a todos, você que não conseguir colocar o seu nome na lista, por quê? Porque 28 lugares, às vezes a gente tem uma membresia aí aproximadamente 100, 112 pessoas aí, então os irmãos que não conseguirem entrar na lista, na primeira lista e na segunda lista, venham tomar a ceia, amém? No intervalo das 19 às 20 horas, que nós vamos estar aí celebrando a Santa Ceia para os irmãos. Todos aqueles, as pessoas aí
de idade, as pessoas de risco, amém, venham estar conosco e os obreiros vão estar aí me auxiliando, amém, a gente vai estar celebrando essa Santa Ceia com todo cuidado, com álcool em gel, com máscara, então os irmãos venham adorar o nome do Senhor, pastor. É isso aí, amados, mais um mês, né, que nós vencemos, chegamos Graças a uma outra a Deus. Santa Ceia. A gente vive, né, um dia após o outro, Deus vai dando graça e isso é muito importante, a gente está firme com o Senhor, participando da ceia, como a gente sempre fala. A ceia do Senhor é algo que a gente faz simbolicamente, mas um dia nós vamos estar ceando com o Senhor na glória e a gente não pode deixar de participar da ceia por qualquer motivo, por qualquer coisa. Porque eu tropecei aqui, fiquei nervosa e não vou tomar ceia. Não, isso não é motivo para a gente deixar de tomar ceia. A ceia é o que vai nos fortalecer para nós continuarmos mais um mês e conseguirmos chegar até o mês de outubro lá firme e forte com Jesus. Então, não perca, né, a ceia, como o pastor disse. Se você não conseguir participar dos dois cultos, no horário das 19 às 20, a gente vai estar ali, o pastor Gileu, o presbítero Juliano, né, o presbítero Almiro, todos os obreiros, né, eu vou estar ali auxiliando eles, e a gente vai estar dando a ceia para vocês ali também, pro lado de fora da igreja, mas a presença do Espírito Santo é a mesma. Aleluia. Então não deixa, querido, de ir tomar a ceia. Amém. Como a pastora está dizendo aí, para muitos, né, talvez alguns irmãos já tiveram, né, a gente já deu estudo sobre isso, já falamos muito sobre isso, se fala muito na escola bíblica dominical acerca do significado da Santa Ceia na vida de cada um de nós. Então eu sempre falo para os irmãos, assim como a palavra tem uma importância muito grande na nossa vida, a Santa Ceia não é diferente. A Santa Ceia não é do pastor, a Santa Ceia é do Senhor, então é dever nosso, quando nós somos aí, é uma convocação, né, para nós estarmos mais uma vez participando da mesa do Senhor, até porque não é só comunhão, né, não está relacionado só a ter questão de comunhão com Deus, está relacionado à nossa obediência, está relacionado ao nosso compromisso com o Senhor. Então toda vez que a gente deixa de tomar a Santa Ceia, às vezes já aconteceu, né, comigo, de ter que trabalhar, de um dia de Santa Ceia, às vezes dia de domingo ter que trabalhar, já aconteceu isso comigo, ser tirado às vezes do púlpito para ir trabalhar dia de Santa Ceia, e confesso dizer para os irmãos que é muito chateado, porque para nós é um dia especial isso, então, muitas pessoas às vezes não levam isso muito a sério, mas eu convido você, venha participar da ceia, coloque a ceia, lógico, o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, mas os nossos compromissos, a nossa responsabilidade com o Senhor também é muito importante. Amados, pegue a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 24. Hoje nós vamos falar sobre o poder da transformação. Amém? É uma palavra muito conhecida da igreja, uma palavra que vira e mexe, às vezes a gente dá uma pincelada dela ali na igreja, mas eu quero falar hoje sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 24. Você que tem sua Bíblia, abra ela aí, vamos juntos fazer a leitura. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, ou aos pés dele, o adorou. Mas Pedro, levantando, dizendo: levanta-te, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que eu sou um judeu. Está proibido a se ajuntar com um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo, porque motivo vocês me mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que me disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida, as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e manda chamar a Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar.
Portanto, sem demorar, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar a eles e disse: reconheço por vontade de Deus que não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, diz a palavra do Senhor. Queridos, eu estava hoje à tarde meditando, né, estudando um pouquinho a palavra de Deus, preparando essa mensagem, né, e eu tinha até compartilhado com a pastora acerca do que nós íamos falar, e eu quero falar um pouco hoje sobre o poder da transformação, porque a Bíblia fala, e você conhece bem a história, Pedro era um homem que a Bíblia diz que já caminhou com Jesus, já tinha caminhado com Jesus Cristo, tinha tido experiências com Jesus, tinha visto milagres com Jesus, mas ainda o Senhor estava tratando o seu caráter, tratando a sua vida, o seu dia a dia, e tinha muita coisa no coração de Pedro que não era de Deus. Havia muitas coisas no coração de Pedro que Pedro estava preso a uma tradição religiosa, e o Senhor estava mudando, virando, né, essa moeda. O Senhor estava mostrando para Pedro que a partir de agora não é que ele ia ser desobediente, mas que a tradição muitas das vezes impede o homem e a mulher de Deus de se avançar mais na presença do Senhor. E o que Deus tinha para Pedro, ele teria que entender isso, ele teria que ter discernimento disso, porque se nós não entendermos o que Deus ele tem na nossa vida, há muitas coisas que nos impedem de alcançar as promessas do Senhor. Então o Senhor estava abrindo os olhos de Pedro. E como é que Deus abre o olho de um homem e de uma mulher? Deus coloca uma tarefa com ele. Só que antes de Deus colocar uma tarefa, Deus fala com essa pessoa. Deus falou com Pedro e Deus falou com Cornélio. Cornélio era um gentil, e a Bíblia diz que os gentios e os judeus não se bicavam, não se davam. Então a palavra de Deus diz que agora Deus queria fazer uma obra no meio dos gentios. E para fazer uma obra no meio dos gentios, nada melhor do que pegar quem? Um judeu. Tratando um judeu que olhava para os gentios com outros olhos, não aceitando determinadas coisas, assim como os gentios também olhavam para os judeus e não aceitavam muitas das vezes as suas tradições, os seus costumes. Então o Senhor vem agora e começa a trabalhar, quebrar, arrancar, eu diria, essa escama tanto dos olhos de um como dos olhos do outro. E aí, como é que Deus faz? Deus, interessante, irmão, isso aqui é profundo, porque a Bíblia diz que Deus vai e fala, se revela a Pedro. E no mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus se revela lá à casa de Cornélio. Então, é interessante como que Deus, quando ele transforma a vida de uma pessoa, como que ele faz? O Senhor vem e se revela. Deus vem e fala no íntimo do coração, no íntimo da alma da pessoa, para não deixar dúvida. Hoje, pastor, há muitas pessoas com dúvida acerca das coisas de Deus. Há muita gente que já conhece a Deus, colocando em descrédito aquilo que Deus faz, como que se Deus fosse um Deus onipotente, um Deus que não tem poder, um Deus que não pode agir. Deus é onipotente, onipresente e onisciente, ele tem poder para fazer todas as coisas, mas nós limitamos o poder de Deus. Agora aqui dentro dessa passagem vem mostrar a grandeza da transformação. Quando Deus age na vida de um homem, o poder que Deus tem para agir e transformar, mudar conceitos, mudar pensamentos, mudar atitudes, mudar até comportamento. Então agora Deus coloca Pedro dentro da casa de Cornélio. Verdade, pastor. E uma das coisas que Jesus ele fez, né, quando ele estava aqui na terra, era mostrar isso para os discípulos, que ele veio para transformar, ele veio para modificar o homem e a mulher. Mas a partir que Jesus ele volta para o céu, Pedro meio que esquece aquilo, né? E começa a viver só na tradição judaica, só naquilo que outrora antes ele conhecia, só dentro da lei, buscando somente os judeus. Mas o nosso Senhor ele já tinha ensinado. A gente vê que Jesus já tinha feito transformação em muitas pessoas. Aleluia. Um exemplo foi a samaritana, né? Quando ele chega ali no poço e ele senta, os judeus não tinham comunhão com o samaritano, mas Jesus ele mostrou para os discípulos que isso tinha que ser quebrado, que a tradição tinha que ser deixada do lado e a salvação teria que ser pregada àquelas pessoas. E às vezes no mundo que nós estamos vivendo hoje não é diferente. Tem muita gente buscando, mas na hora que é para fazer, na hora que é para falar, para anunciar Jesus, eles temem a ser rejeitado, temem a não ser aceito a palavra de Jesus. Quanto que Jesus diz, quando você abrir a boca
boca. Não vai ser você que vai falar, mas eu que vou falar através de você. E Pedro ali naquele momento foi quebrado muita coisa no conceito de Pedro, aquilo que Pedro acreditava. Pedro estava ali orando, buscando, mas talvez na cabeça dele ele só pregaria para os próprios judeus, e Jesus diz, não é isso que eu vim fazer, eu vim para salvar todos, porque como ele mesmo diz aqui, agora eu acredito na verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque até então Pedro achava que Deus era só dos judeus, e hoje não é diferente, tem muitos cristãos achando que Deus é só dele, Deus é só ele, e na realidade Deus é do mundo todo. A chuva ela cai pro justo, pro injusto, o sol ele nasce pro justo e pro injusto, e a salvação veio pro justo e pro injusto. Aonde abundou o pecado, a Bíblia diz que superabunda a graça. Então nós temos que ter isso em mente para pregar o evangelho, para anunciar, como Pedro quando ele foi ali na casa de Cornélio, houve uma junção, como o pastor diz. Cornélio já estava orando, Pedro também estava buscando, agora Pedro estava cheio e foi levar até Cornélio, que já estava também buscando a salvação. Errado? Sim, de meio errado, porque a religião de Cornélio não era o judaísmo, mas aquela oração que ele estava fazendo era tão pura que mesmo errada estava chegando até o trono de Deus. As esmolas que ele dava talvez até mesmo errado, mas estava chegando até Deus, e Deus achou por bem salvar Cornélio. E assim no mundo que nós estamos hoje não é diferente. Há muitas pessoas fazendo errado, mas está chegando na presença do Senhor, e na hora certa Deus vai te enviar, Deus vai me enviar, e a nossa palavra tem que ser essa que Pedro fez. Eu estou aqui pronto para ir e levar o evangelho. Amados, o que me chama mais atenção dentro dessa passagem não é tanto a questão de Pedro, porque Pedro já andava com Jesus, Pedro já tinha visto muita coisa, mas quando eu coloco os olhos na casa de Cornélio, a transformação na casa de Cornélio foi tão grande que a Bíblia diz que antes de Pedro chegar, ele já tinha reunido a sua família, ele já tinha reunido os seus amigos mais íntimos. O que você quer dizer com isso, pastor? Que quando verdadeiramente nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus, nós conseguimos levar essa transformação do poder à vida dos nossos familiares. Nós conseguimos reunir eles e eles creem um pouco mais na nossa palavra. Se você era um mentiroso, as pessoas vão ver o brilho do Espírito Santo de Deus na sua face. Eles vão ver sinceridade em você, eles vão ver verdade em você, e isso vai fazer a diferença. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando Pedro chegou lá, Pedro se surpreendeu. Meu Deus, que esse monte de gente me esperando. O que vocês esperam de mim? Aí Cornélio vai e explica para ele por que foi que Cornélio mandou chamar ele. Então o que eu aprendo aqui, pastor? Que antes mesmo de as pessoas chegarem à nossa casa, antes de nós ganharmos os de fora, a Bíblia diz que nós temos que primeiro conquistar os de dentro da nossa casa, querido. Nós temos que evangelizar os nossos do nosso próprio sangue. Nós temos que pregar para eles, nós temos que falar do amor de Jesus para eles, ainda que muitas das vezes talvez eles não levem em conta o poder da palavra de Deus, às vezes até mesmo o nosso testemunho, mas o verdadeiro testemunho vai vir pela transformação da palavra do Senhor. Verdade, quando se acha uma coisa boa, nada mais justo do que querer compartilhar, né? Tem pessoa que ela é egoísta, ela acha uma coisa boa, ela acha que é só pra ela, né? Ela recebe alguma benção, não, é só minha. E na realidade, quem acha uma coisa boa, Cornélio, ele tinha encontrado Deus, né? O próprio anjo veio ali anunciar a Cornélio, olha, manda alguém até lá e busca alguém para explicar para você o evangelho. Então Cornélio tinha encontrado Deus, e ele queria que toda a sua família também encontrasse Deus. Aleluia. Aceitasse o Senhor. Não é diferente, né? Nós vemos a transformação de Raabe. E Raabe, quando ela foi ali transformada, né? A palavra do Senhor diz que a primeira preocupação dela foi o quê? A minha família tem que ser salva, né? Olha, vocês vão destruir Jericó, mas olha pra minha casa, olha pra aqui, pra dentro da minha casa, olha pro meu pai, pros meus irmãos. Ela se preocupou com os familiares, com os da casa. A palavra do Senhor diz que aquele que não cuida da sua casa, como que vai cuidar das coisas do Senhor? Se nós não temos preocupação com aqueles que é do nosso próprio sangue, como é que nós vamos amar aqueles que não é, que tá lá fora? Então isso Cornélio, ele soube bem e falou, não, eu não quero só pra mim, eu quero pra todos. Ele fez o papel dele. Agora, aqui a história não vai relatar se todos aceitaram Jesus. Mas ele fez o papel dele. Ele fez o papel dele. Infelizmente, né, provavelmente alguém aqui talvez diz, não, eu não quero esse Jesus pra mim, não. Eu não quero essa vida que você tá querendo, não, Cornélio. Mas que ele fez o papel dele, que ele anunciou, que ele falou de Jesus, ele falou, ele não tinha vergonha de dizer, eu sou um servo de Deus e eu quero a salvação pra toda a minha família.
família. Raabe da mesma maneira, né? Se foi todo mundo para a terra prometida junto com Josué, ninguém sabe, porque a Bíblia diz que a casa dela permaneceu ali de pé. Jericó foi destruída, a casa dela permaneceu de pé. Mas não relata que todos foram junto com ela. Relata que ela foi para lá, ela se tornou uma serva de Deus, casou com um príncipe, né, e entrou na genealogia de Jesus. Mas o que aconteceu com toda a família, a Bíblia não vai relatar, mas o papel dela ela fez. Ela se colocou na posição de buscar interceder pela família dela. E é isso que muitas das vezes Deus está querendo de nós. Se Ele já transformou a nossa vida, então nós temos o papel de tentar nos colocar também para buscar pelos nossos familiares. A palavra de Deus diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão do corpo, da alma e do espírito, das juntas e medulas, diz a palavra do Senhor. Então, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Irmãos, as pessoas hoje, que tem acontecido, que a gente observa muito, as pessoas estão muito em descrédito, entendeu? Elas não conseguem manter um nível espiritual, e aí o que acontece? Elas procuram, minha família está precisando de Jesus, mas manda alguém lá pregar para minha família. Fala para alguém falar de Jesus lá na minha família. Mas e eu, no meio da minha família, eu sou o quê? As pessoas precisam me reconhecer como um homem, como uma mulher de Deus, mas as pessoas só podem me reconhecer como um homem ou mulher de Deus quando verdadeiramente nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Verdade. Nós somos diferentes. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo agora é uma nova criatura. Então nós precisamos entender isso. Então o que acontece aqui? Nós observamos que Pedro, quando ele chega na casa de Cornélio, é interessante, o texto diz, o verso 28, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que eu sou um judeu, estou proibido de se juntar aos gentios ou de entrar na casa de um deles. Aí, mas Deus, Deus sempre está na frente do homem e da mulher de Deus. Mas quando Deus fala, o homem não pode mudar, é a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Nós não falamos de nós mesmos, nós falamos do Senhor. Então você não precisa ter medo de falar do amor do Senhor. Você não precisa de ter medo de exortar alguém na direção da palavra, não é dos seus conceitos, mas no conceito da palavra de Deus. Você não precisa ter medo de orientar uma pessoa na palavra, de como ela deve andar, de como ela deve servir, de como ela deve buscar Deus, para que ela venha sair daquele marasmo e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, como que isso acontece? Quando esse poder está na nossa vida, quando nós estamos transformados pelo poder da palavra de Deus. Agora, se eu conheço a palavra e eu não vivo a palavra, então as pessoas não vão ver resultados na minha vida, não vão ver mudanças na minha vida. Aí a minha palavra cai por terra. Eu falo, não tem resultado. Eu falo, ninguém dá crédito. Por quê? Porque muitas das vezes eu mesmo não estou sendo o espelho para aqueles que estão ao meu lado. Verdade. E a gente observa aí que Pedro, ele vivia muito a doutrina humana, né? Vivia muito debaixo de dogmas e aquilo mexia muito com ele. Não, os judeus não podem me ver aqui, né? Vocês sabem que eu não posso estar com vocês. E na realidade, Deus não quer isso de nós. E no mundo hoje não é diferente. Tem tanto crente carrancudo, né? Porque ele virou crente, ele não sorri mais, ele não brinca mais. Lógico que a Bíblia diz que o cristão não tem que andar na roda dos escarnecedores. Mas o que é isso? Quando fala essa palavra, quando o salmista escreveu esse salmo, ali não estava falando que nós não devíamos viver na roda. Se é torcido muito essa palavra, né? Não está dizendo que nós não temos que ficar na roda daqueles que não conhecem Jesus. Os escarnecedores que ele está dizendo ali é os próprios cristãos, que às vezes se reúnem e começam a contar piadinha, falar coisas que não agradam ao Senhor, né? É esse tipo de roda que ele está dizendo que nós não devemos estar. Mas na roda daqueles que não conhecem o Senhor, nós temos que estar assim e mostrando a diferença do que Deus fez na nossa vida. Aleluia. Se outrora aquelas pessoas nos via fazendo coisas que não convém a um crente, agora nós vamos fazer aquilo que convém a um crente, mas não carrancudo. Eu me lembro que uma determinada vez, eu e o pastor fomos numa casa, né? E a gente não precisou pregar o evangelho. Simplesmente a gente viveu o evangelho ali dentro com alegria. A gente brincou, a gente sorriu, a gente se divertiu. A gente foi brincar na água com aquelas pessoas e quando a gente voltou embora, aquela pessoa... A esposa já fazia 10 anos que buscava Jesus na vida do esposo e ele não queria nada. E quando a gente foi, teve essa vida ali com eles, quando voltamos embora, passou um dia, ele foi para a igreja, aceitou Jesus e ele disse assim, sabe por que eu aceitei Jesus? Porque eu vi o pastor Carlos, que a pastora Neuza, a vida deles é alegre, eles são felizes, eles mudaram para uma santidade, mas não deixou aquilo transparecer, aquela carranca na cara deles, não. Sempre quando vinham pregar para mim, pregavam para mim uma coisa que eu não
conseguia seguir, mas hoje eu quero esse Jesus e hoje ele é um servo do Senhor. Então isso faz a diferença. Nós temos que saber entrar e saber sair. Aqui Aleluia. Pedro, por ele próprio, ele não saberia entrar, porque ele já chegou dizendo, ó, eu não poderia estar aqui, eu tô aqui porque Deus me enviou. Então, eu tô aqui porque Deus cobrou de mim. porque Deus me cobrou. Deus catou eu pelas duas orelhas, assim, puxou e falou, você vai lá sim, rapaz. Você vai lá sim, porque não se faz impuro aquilo que eu já santifiquei. Então, querido, que nós não precisamos de Deus pegar nós pela orelha e dizer, ó, vai fazer isso aqui. Não, mas que nós possamos anunciar esse evangelho e mostrar a transformação da nossa vida. Tantas pessoas que era errônea, os próprios discípulos, quando Jesus chamou, eles eram os improváveis, querido. Tinha tanta gente ali perfeita para Jesus chamar, mas ele foi buscar quem? Ele foi buscar o próprio Pedro, um pescador grosso, um pescador que não tinha papa na língua, né, para que nós possamos entender, falava o que vinha na boca, né, foi buscar um João que ainda é conhecido como o discípulo do amor, mas que era um explosivo. Certa vez ele e Tiago, né, ele e seu irmão falou, ó, se eu quer que nós ore, manda fogo, destruir aquela cidade. Então foi esse tipo de pessoa que Jesus buscou para o seu ministério. Foi esse tipo de pessoa que Jesus trouxe para o seu ministério. O próprio Judas, você acha que Jesus não sabia que Judas tinha problema com dinheiro? É claro que Jesus sabia, mas Jesus colocou ele justo aonde? Ali para cuidar do dinheiro, porque Jesus queria ver uma transformação. Ele se corrompeu, mas Jesus chamou para ver uma transformação. Mateus, quem era Mateus? Um cobrador de impostos, um homem que todo mundo odiava. Então Jesus já tinha transformado a vida desses homens. Agora eles tinham que entender que eles teriam que transformar outros. E assim é conosco. Deus já transformou a nossa vida. Agora nós temos que entender que nós temos que transformar outras vidas. Primeiro nós somos transformados, depois nós somos experimentados. Grava isso no teu coração. Aleluia, é verdade. Primeiro nós somos transformados, depois nós somos experimentados. E aí, cai no versículo 29, quando Pedro diz assim, por isso, uma vez chamado, vim o quê? Sem vacilar. Pedro estava entendendo, ó, o Senhor está me chamando agora, eu não posso vacilar nessa ainda, não. Talvez, a Bíblia não fala, mas dá a entender que talvez em outras oportunidades Pedro não tinha ido. Em outras ocasiões, porque era a casa de um gentil, ele não tinha ido. Mas agora, sem vacilar. Querido, tem muita gente vacilando quando é chamado por Deus. Tem muita gente chamado por Deus que está vacilando quando Deus chama ele para um propósito, para um compromisso, para uma obra maior. Ele tem vacilado, ele não tem entendido a vontade de Deus. Ou se entende, faz de conta que não entende. Nós precisamos nos despertar para a vontade de Deus. Nós precisamos nos despertar para a obra que o Senhor tem na nossa vida. Assim como o Senhor estava fazendo isso na vida de Pedro, fazendo na família de Cornélio. Eu vejo um exemplo claro aqui. Deus não faz acepção de ninguém. Foi isso que Pedro diz. E desde que eu me conheço por gente, que o Senhor fez as nações, aonde há um fiel, alguém temente a Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Então eu não estou aqui para vacilar diante de um chamado tão grande que o Senhor me chamou para falar ou para fazer. Então tem muitas pessoas com chamados de Deus, irmão, mas estão vacilando feio diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor abra os nossos olhos, levante a nossa cabeça, né? E nós possamos verdadeiramente entender qual é o propósito de Deus, pastor. É verdade. Ele nos chamou para fazermos a diferença. Ele nos chamou porque ele acreditava que nós poderíamos transformar outras vidas. E Aleluia. A gente para e começa a analisar quantas vidas nós transformamos. Será que alguém pode olhar para nós e dizer, ó, você tem sido exemplo para minha vida, para o ministério, você tem sido exemplo, né, como esposo, como pai, como amigo, você tem sido exemplo como esposa, como mãe, como amiga, né? Muitas das vezes é isso que Deus está observando. A Bíblia diz que uma nuvem de testemunha nos cerca. E será que realmente nós temos dado testemunho da nossa vida, da transformação que Deus já fez em nós, dos milagres, das coisas que Deus tem realizado? Porque é muito fácil ficar falando de luta, de problema, de dificuldade, mas reconhecer as coisas que Deus tem feito, a mudança que Ele tem feito, é algo, querido, que tem que ser dito todos os dias. As pessoas têm que olhar para nós e tem que ver algo. Se hoje nós agimos de uma maneira, que amanhã nós possamos mostrar outra coisa, aquilo que Deus tem feito, colocar a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor, para uma grande transformação na vida de outra pessoa que está ao nosso redor, né? Porque se nós nos deixarmos apodrecer, outra pessoa também vai apodrecer. Então nós temos que olhar com a visão que Deus tem olhado.
não fazendo acepção, Aleluia. mas levando o evangelho aos quatro cantos e aonde Jesus nos mandar. Não precisamos ter para pessoas para nos aplaudir, para nos elogiar, para dizer que estamos fazendo, mas temos que fazer para que Deus possa ver. Ali, Cornélio, estava ele e a família dele. Não era a igreja de Jerusalém, era Cornélio e a família dele. Quantas famílias talvez já tenham te procurado e pedido ajuda e você tem falado assim, não é pra mim não, eu vou mandar o pastor ir lá porque isso não é pra mim, é pra você sim. Você foi chamado para mostrar a transformação de Deus na sua vida para aquelas pessoas. Aí vem uma pergunta que todo mundo talvez pode estar se perguntando. Mas Deus fala com quem não ora? Olha, pastor, tem que orar para fazer. Cornélio estava orando. E Pedro também estava orando. Exatamente. Não tem como Deus falar com quem está orando, porque a oração, ela é o caminho, né, que vai nos levar até Deus. Então, se a pessoa do outro lado também não estiver querendo uma transformação, Deus não vai falar para ele procurar a gente, certo? Só vai queimar o coração daquela pessoa quando aquela pessoa quiser também, né? Porque o diabo, ele entra sem pedir licença, pastor. Ele chega, ele arromba a porta, mas o nosso Deus, ele é educado. Jesus, ele é educado. Ele vai colocar o desejo no coração da pessoa e a pessoa tem que incendiar esse desejo. E nós, como instrumento de Deus, para ouvir Deus falando conosco, nós temos que ter uma vida de oração, porque Pedro estava em consagração quando ele ouviu isso. Se Pedro não tivesse em consagração e oração, ele não tinha escutado a voz de Deus. Então nós temos que estar em oração e a pessoa também que vai ser transformada tem que estar querendo isso na vida dela, porque caso ao contrário, não se encaixa, nada se encaixa, porque a oração é o caminho. É verdade. Então, às vezes, eu vejo assim, a gente já nesse tempo, tanto que a gente caminha na presença do Senhor, a gente vê as pessoas jogando muita responsabilidade para Deus, responsabilidade para as igrejas, responsabilidade para os pastores, e a gente esquece da nossa responsabilidade. Então, Pedro tinha um compromisso de todo dia estar orando, estar jejuando, e numa hora dessa Deus vai falar comigo. Cornélio, a Bíblia diz que era um homem temente a Deus. E aí ele ainda não conhecia Jesus, ele não era batizado com o Espírito Santo, ele não era batizado nas águas, nada, mas ele temia Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi orar e aí Deus falou com ele. Então eu vejo o Senhor fazendo uma obra na vida de Cornélio, fazendo uma obra na vida de Pedro, e primeiro Deus faz a obra, Deus transforma eles, depois Deus vai experimentar. Vamos ver se funcionou realmente o que esses homens estão fazendo. Vamos ver se funcionou realmente o que esses homens têm falado. Então agora vamos ver se eles me ouviram. Vamos ver se eles estão me escutando e vão dar ouvido ao que eu tenho falado. E aí a Bíblia diz que Deus manda um na casa do outro. Então, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Tem muitas pessoas que falam assim, meu ministério está frustrado, meu ministério está fracassado. Irmão, quem fracassa o nosso ministério é nós mesmos. Não é o diabo que fracassa o nosso ministério, não. É nós mesmos que fracassamos o nosso ministério, o nosso chamado, quando a gente não faz aquilo que Deus manda a gente fazer. É porque na mente de muitas pessoas hoje em dia, o ministério só é feito com o microfone na mão, né, pastor? E na realidade aqui Pedro não estava com o microfone na mão, ele estava dentro de um lar. É o campo. É o campo. E para fazer a obra de Deus, só vai enfraquecer, ficar fraco aquele que não está fazendo o ide do Senhor. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, o ide de Jesus, ele não diz subir no púlpito e pregar o evangelho para a igreja. Mas hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão muito focadas nisso, né? Não há transformação nas famílias, por quê? Porque as pessoas estão focadas nisso. A obrigação de pregar é do pastor que vai. Não, o pastor é para apacentar. Quem ganha almas somos nós que somos ovelhas. As ovelhas é que gera ovelha. Pastor apacenta, pastor cuida, pastor zela, pastor ora pelas ovelhas. Mas hoje em dia mudou muito esse costume. Então as pessoas vêm para a igreja, elas não têm mais preocupação de levar a família, de evangelizar a família. Eu não vou nem me aproximar de fulano porque fulano é briguento, é isso, é aquilo. E sendo que é aí que você tem que ir, é aí que você tem que mostrar o poder de Jesus na tua vida, vai refletir naquelas pessoas. Então, fazer a obra do Senhor, fazer o ide do Senhor, não é só com o microfone na mão, mas é em todos os 4 cantos da terra. Você está numa escola, você pode pregar o evangelho. Você está num posto de saúde, num hospital, numa cama de enfermidade, num leito de enfermidade no hospital, você pode pregar o evangelho, porque Jesus está em você e a igreja é você. Eu acho lindo, irmãos. A gente sai às vezes para fazer visita e às vezes já aconteceu da gente fazer visita e chegar na casa de uma pessoa, orar ali, visitar, ministrar uma palavra, e aí a pessoa fala, será que dá para vocês fazer uma visita para um parente meu, fulano de tal, assim, assim, assado? Aí a gente
vai lá na casa daquela outra pessoa. Quer dizer, uma pessoa, uma mão, leva você a outro lugar. Aí as pessoas falam assim, mas eu não tenho visita para fazer. Mas tem, as visitas estão aí, as pessoas estão carentes, irmãos, de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Esses dias aconteceu isso mesmo comigo, pastor. Nós fomos num lugar, chegamos lá, fizemos uma visita, dali pediram pra gente fazer visita em outro lugar e nós fomos lá evangelizar aquelas outras pessoas. Então, nós precisamos entender e ouvir o chamado de Deus. Quando Deus nos chama, mas é Deus que está nos chamando, é Deus que está nos enviando. Então, vá e pregue em tempo e fora de tempo, e a obra de Deus será realizada. Pastor. Muitas pessoas, né, eu me lembrei que agora muitas pessoas não têm crescido no ministério, né, que Deus tem chamado, assim como o Pedro cresceu, porque depois daqui, você vai ver Pedro, assim, o ministério dele explodiu depois que ele foi ali, que ele entendeu o chamado de Deus. Hoje eu vi algo no Facebook, pastor, que é bem o porquê que a gente não cresce, né? Tinha 2 pescadores pescando e um pescador, ele pescou um peixe bem grande, ele mediu, falou assim, jogou no rio de novo. E ele pescou de novo outro peixe grandão, jogou no rio. Pescou uma tilápia pequenininha, ele olhou, botou dentro da vasilha para levar embora. Pescou outra pequenininha, colocou de novo. E outro grandão ele jogou fora. O outro pescador falou assim, mas peraí, eu não tô entendendo. Você deveria fazer o contrário, jogar o peixe pequeno e pegar o grande. Você tá jogando o grande e levando o pequeno. Aí ele olhou e falou assim, sabe o que é? Na minha casa a frigideira é pequenininha e não cabe esses peixes grandes. Então não era mais fácil ele levar os peixes grandes e comprar uma frigideira maior? Trazendo pro nosso ministério é a mesma coisa. Tem pessoa que não tem deixado de ganhar os peixes da família, a família, porque tem a mente pequena, né? Às vezes a nossa mente tá igual desse pescador, a nossa frigideira tá muito pequenininha, nós só estamos cozinhando nela, e Deus tá querendo que nós ampreia isso, que nós olhamos com um olhar mais grande, com o olhar de Deus, e alcançamos as vidas que realmente tá precisando, os peixes que realmente Deus quer trazer, né, pra rede dele, porque o evangelho nada mais é do que levar essa palavra para outras pessoas, e às vezes a gente tá só naquele mundinho pequenininho nosso ali, e temos que sair desse mundinho, tem que abrir a nossa mente para nós levarmos esse evangelho. A Bíblia diz lá em 1 Samuel que quando Saul foi ungido por Jessé, a palavra do Senhor, Saul foi ungido por Samuel, a Bíblia diz que o Senhor falou assim, ele será transformado num outro homem. O que eu aprendo com isso, queridos? Que quando a unção de Deus vem sobre a minha vida, o chamado, a conversão, que Deus vai agir na minha vida, eu vou ser transformado. E logo tudo que está à minha volta vai começar a ser transformado. Então não importa se é na minha casa, se é no meu trabalho, aonde quer que eu esteja. Por isso que quando acontece alguma coisa de negativo com a gente, alguém vai falar, não, aquele irmão lá, aquela irmã, aquele fulano, eu conheço ele, é uma pessoa séria, entendeu? Pode ter o mundo inteiro contra você, mas você vai ter testemunhas, você vai ter pessoas ao seu lado, ao seu favor, e principalmente a palavra de Deus como a tua fiel testemunha. Então que eu e você venhamos cada dia mais ouvirmos a voz de Deus, fazer a vontade de Deus e cumprir, pastora Neuza, o ID do Senhor Jesus. Deus, amém, queridos? Glória a Deus, bem isso, pastor. E deixar Deus agir na nossa vida, né? Verdade. Porque tem muitas vidas que infelizmente está vivendo ainda o velho homem, né? E a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, somos uma nova criatura. O nosso modo de falar tem que mudar. Verdade. O nosso modo de pensar tem que mudar. As nossas atitudes têm que mudar. Em todos os sentidos, querido, em todos os sentidos, né? Hoje em dia, se a gente observar, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que não era evangélica, ela dizia assim, eu moro do lado de pessoas evangélicas, mas é tanta briga, tanta gritaria com os filhos, que tá pior do que o meu, que não sou evangélica. Então são os maus testemunhos, mas nós temos que ficar com os bons testemunhos. Aleluia. Esses maus testemunhos sempre existiu, a Bíblia vai relatar. Paulo, principalmente, ele escreve, João também, né, nas cartas dele, ele escreve sobre os maus testemunhos, mas que nós possamos ficar com os bons testemunhos. Ainda há cristão que preserva a integridade de Jesus em sua vida, a mudança de Jesus, e essa mudança tem que estar no nosso meio, no nosso modo de falar, no nosso comportamento, no nosso agir com o nosso próximo. Aí Deus vai transformar aquela vida através da nossa vida. Às vezes nós ganhamos outras pessoas, não é com muito falar, mas é com as nossas atitudes. Aleluia. Graças a Deus, queridos, que essa palavra ela possa ficar no teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor com você nessa noite. Nosso horário foi embora, queremos poder orar, abençoar a sua vida, e que o Espírito Santo de Deus ele venha ministrar sobre o teu coração cada dia mais em nome de Jesus. Travou?
O O nosso travou? É uma travadinha. Tá aqui dando uma travadinha aqui, mas eu creio que já estamos chegando no final da live. Quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós sabemos que a tua palavra é viva, poderosa e eficaz, Senhor. E nós queremos, ó Deus, que essa palavra nessa noite ela vá de encontro, Senhor, à vida de cada ouvinte. Cada pessoa que está dentro do seu lar, Senhor, ó Deus, que tem o poder, meu Pai, da mensagem, que tem o poder de carregar o evangelho, que o Senhor as use para a glória do teu nome, para anunciar aos seus familiares, para anunciar aos seus semelhantes, aos seus vizinhos, ó Pai, em nome de Jesus. Dá intrepidez, dá coragem, dá ousadia, é o que nós oramos e abençoamos. Cobre teus filhos com teu sangue, ó Pai, é o que nós te pedimos. Amém, em nome de Jesus. Amém, queridos. Para alguns irmãos aí diz que deu uma travadinha, para nós aqui também deu, mas o Miro disse que lá para ele estava normal. Que Deus abençoe a todos, aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor reine dentro do seu lar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta-feira estamos aí na igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amanhã noite, quarta-feira, nosso amado irmão presbítero, irmão Juliano, com a live aí para levar uma palavra ao teu coração em nome de Jesus. Fiquem todos na santa e doce paz do Senhor Jesus.